Boa noite, meu amado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, ontem, essa semana foi morta aquele irmão lá, Charlie Kirk, né? Uma pessoa considerada de direita, né, e conservadora. O tema desta partilha que eu quero fazer com você, que eu creio que é de Deus, para saber se é Deus tem que ser lançado, apesar de a gente correr risco, né? E no mundo que está tão a risco, nós corremos risco de todos lados. Tanto de não colocar, como colocar. Mas temos que ter confiança em Deus. Então, eu estava meditando ontem, lá na minha horta, quem me conhece sabe, sou agricultor. E eu estava meditando, e há muito tempo eu tenho dito, como pregador, como pessoa que eu quero ser de Deus, quero seguir o Evangelho, que essa coisa de direita e esquerda é uma imoralidade. Por quê, Matos? Porque isso nasceu na Revolução Francesa, há mais de 236 anos. E como foi que nasceu, irmãos, isso? E o tema, qual é o tema dessa partilha? As ideologias de direita e esquerda não seria diabólica? Não estou afirmando, estou fazendo uma pergunta. Quero deixar aberto para refletir sobre isso. Porque o diabo é o pai da divisão. E o que é que isso causa de lá para cá? Uma divisão. Que estão matando pessoas, tanto de um lado como de outro. É pessoa dizendo que a esquerda mata. E nós vamos entender um pouco isso, se for da vontade de Deus. Isso não seria uma ideologia diabólica? Porque nasceu lá na Revolução Francesa, com a desigualdade social. Que desde lá começou esse negócio de partido de direita e de esquerda. E só se fere um ao outro. E quem é? O diabo. Ele é o pai da mentira, o pai da divisão. Coloca pessoas contra as pessoas. Que foi o que aconteceu lá. Claro que tem que ter conversa, às vezes tem que ter atrito, mas se isso não for bem diligenciado, é conduzido, não seria conduzido pelo diabo? Então, isso aí nasceu lá na Revolução Francesa, esse negócio de direita e esquerda. Como? No final do século XVIII, em 1789, na Assembleia Nacional, os partidários do rei sentaram-se à direita, que eles defendiam o lado do rei, enquanto os defensores da revolução, os revolucionários, ficaram do lado esquerdo. E o que essas pessoas eles lutavam, os revolucionários? Primeiro que a monarquia naquele tempo estava abalada. Existia desigualdade social e crise econômica, com o clero e a nobreza vivendo as boas. É tanto que hoje, quando alguém fala em fazer algum movimento para algumas coisas, pergunta, tu é de esquerda, tu é de direita? Ou seja, parece que ninguém pode mais reivindicar nada. Eu pergunto, será que essa ideologia que veio de lá para cá, desde a Revolução Francesa, há mais de 236 anos, não é coisa diabólica? E eu quero pegar um texto bíblico para trazer aqui para nós meditar. Que foi justamente conversando hoje lá no lugar que eu estava, a mulher disse assim, mas eu não apoio ele não porque ele é de esquerda. Eu digo, meu Deus, eu quero pegar uma palavra aqui, na palavra de Deus para nós ver. Que é a mesma atitude hoje de quem se diz ser de direita e quem é de esquerda. Dessa ideologia possivelmente do pai da divisão. E o que está acontecendo, irmãos? Essa briga encirra por poder. Com o tempo que era até de extrema direita, de centro, mas se torna farinha do mesmo saco. Porque estão dentro da mesma ideologia. Então, irmãos, isso é seríssimo. E eu quero trazer isso para nós meditarmos. Eu quero pegar a palavra de Deus em Lucas 18, versículo 9. Parábola do fariseu e do publicano. Que hoje, irmãos, essa ideologia, de um lado parece ser dos fariseus e do outro do publicano. Inclusive, aqui na Bíblia vai dizer a mesma coisa. E ambos aqui não estavam vivendo o mistério de Deus. Olha o que diz a palavra em Lucas 18, 9. Fala, Jesus lhe disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezava os outros. Irmão, o que está acontecendo? Enquanto algumas pessoas da dita direita falam algumas coisas com os outros, eles estão respondendo com bala, matando. Que nem uma pessoa escreveu, né? A esquerda mata. Nós entendemos que esse tipo de política e está causando todo esse conflito, essa encilha, que é grande. Tá no cume. E eu falava para uma pessoa que estava fazendo
uma situação, né, do que aconteceu com o Charles Kirk, foi morto. E eu disse para ele, irmãos, será que nós não esperávamos mais do que isso? Porque sendo essa ideologia diabólica, vai se tornar um Lúcifer. Eu dizia para ele, lá seu espírito simples está virando um Lúcifer. A coisa está ficando, e cada vez mais estão matando. E as pessoas dizem, estão matando quem pensa diferente? Não, talvez não é quem pensa diferente, não. Você vai ver na palavra aqui na frente. Se nós não agir de acordo com a verdade, a gente inquieta as pessoas, ao tempo de se tornar um demônio. E se eu estiver seguindo essa ideologia que pode ser diabólica, será que eu não estou fazendo isso com as pessoas? Ao ponto dela tirar a vida um do outro? Em vez de eu botar para crescer, ainda mais com essa ideologia de divisão. E é onde nós chegamos, que quem está na direita faz mesmo essa pessoa da Bíblia aqui. Hoje a esquerda é considerada a homossexual de esquerda, marginal de esquerda. Tudo que não presta, as pessoas colocam como de esquerda. Essas pessoas dessa ideologia da direita, que aparenta ser do pai da divisão. E olha o que é que diz a palavra. Jesus disse ainda esta parábola a respeito de algumas pessoas que são criadas como se fosse justa, e desprezava os outros. Subiram 2 homens ao templo, para orar. Um era fariseu. Esse daqui indica que é dessa direita de hoje em dia, que pode ser do pai da mentira, do pai da divisão. O outro publicano. O publicano era da ralé. Era considerado pelos fariseus um Zé Ninguém, que é o que muitas pessoas que dizem ser da direita hoje se consideram da esquerda. E aqui eu quero dizer uma coisa para você que está à esquerda ou na direita: nenhum é justificado por isso. Só aquele que se converte verdadeiramente. E aí vai continuando. O fariseu em pé orava no seu interior dessa forma. Escute a palavra, irmãos. Graças a Deus, graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões. Meu Deus do céu. Ladrões. É o ladrão. Pessoal, é o ladrão. Como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros. Nem como o publicano, que estava do lado dele, talvez estava na esquerda dele. Olha como essa ideologia vem de muito tempo. Você vai entender que o mal, irmãos, eu vou ler já um livro que tem aqui, tá? O mal, ele se utiliza de épocas, de situações para entrar. E sem o discernimento, sem ter um coração em Deus, nós não vamos conseguir entender isso. E eu creio que as pessoas não estão entendendo. Por isso que essa ideologia possivelmente é do diabo. Então, o fariseu diz assim: não sou adúltero, nem como publicano, que está ali. Jejum 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo a distância, não ousava sequer levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Aqui ninguém pega essa palavra para justificar você que está na esquerda ou direita. Porque hoje nenhum dos dois diz isso: sou pecador. Na verdade, algumas pessoas que vivem na esquerda dizem assim: rapaz, não tem o que fazer porque eu estou condenado mesmo. Olha o que os caras dizem. Enquanto os outros. Amém? Então, aqui é a situação hoje que nós vivemos com essa ideologia de direita e esquerda. Um desprezando o outro. Um colocando do lado um do outro. E aí, irmão, será que isso é de Deus? Será que isso é certo? E aonde está chegando? Charles Kirk foi morto ultimamente agora. Tem várias outras pessoas que foram mortas. Principalmente gente que são consideradas de direita. Mas por que essa pessoa de direita tem sido alvejada por isso? Sabe o que eu pesquisei sobre o Charles Kirk? Como é que era o discurso dele? E, infelizmente, todo o discurso das pessoas que seguem essa ideologia, que provavelmente é diabólica, eles são misóginos. E ele se diz ser dessa direita, que possivelmente ela é uma ideologia diabólica. E essas pessoas não percebem isso e por isso estão se matando. E aí, por que será que esse lado dito da esquerda está agindo desse jeito com a direita? Porque normalmente as pessoas de direita, como o fariseu, que pagava o dízimo dele, porque tinha recursos. Assim como lá na Revolução Francesa, que as pessoas que viviam na monarquia eram de poder, enquanto as pessoas que eram proletariados,
os camponeses, ele era da ralé. E nós sabemos que isso acontece até hoje em dia. Olhamos aqui para o Brasil, a classe política tem um salário absurdo, enquanto tem gente que... Você está entendendo essas ideologias que acontecem? Será que isso não é ideologia diabólica? Será que isso não é assim? Então, a monarquia naquele tempo lá da Revolução Francesa era absoluta. A desigualdade social, a crise econômica, com o clero e a nobreza vivendo às custas dos pobres. E aí surgiu essa guerra social. Que aí, como surgiu isso que eu estou dizendo, se colocou o povo que estava buscando, revoltando, querendo mudanças, colocaram para a esquerda, da ralé, e colocaram da direita. Irmãos, você vê várias pessoas dizendo que Jesus Cristo é de esquerda. Irmãos, Jesus Cristo é do homem e da mulher justo. Jesus Cristo não é dessas ideologias que para mim não é de Deus. Não é. Jesus Cristo, ele é do direito e da esquerda. Ele é de todo mundo. Essa direita e esquerda que está no poder, possivelmente é diabólica. E quem segue ela está seguindo o diabo, se for do diabo. Eu nem estou afirmando aqui. Se essa ideologia for diabólica, e eu não tenho dúvida que pode ser. Porque o que está fazendo? Estão se matando uns aos outros? Não é mais por um plano de nação, é plano de partidos. Então, eu acredito que nós precisamos acordar. E aí, vamos para a palavra aqui. Por que um povo está matando o outro na bala agora, ou remoendo, e vice-versa? Olha só, eu quero pegar a palavra de Deus aqui também. Irmãos, nós que somos lideranças, na Bíblia o apóstolo Paulo chamava as pessoas que ele evangelizava de meus filhos. Meu filho. Meus filhos no Senhor. Então, nós que somos liderança, seja de igreja, seja presidente, seja toda pessoa que quisesse um cargo de liderança, é para formar filhos. E tem uma coisa, viu? Se nós não formarmos filhos no Senhor, o que acontece? Quero pegar a palavra mais também. Olha o que diz a palavra em Efésios 6. Sobre filhos. Olha, você imagina, meus irmãos, se aquele fariseu fosse todo dia para o templo com aquele publicano, ia chegar a hora que aquele publicano ia dar uns cacetes naquele fariseu. Porque ele ia estar fazendo o que a palavra diz aqui. Ele estava se exaltando. E muitas vezes essas pessoas de direita se exaltam. Dessa direita que possivelmente é diabólica. Porque o diabo, ele causa divisão entre os irmãos. Ele causa divisão entre um povo. Por que o diabo foi vencido na cruz por Cristo? Porque o povo que era separado na morte, Cristo uniu. Por isso que o diabo foi vencido. O muro que separava. Mas o diabo, você vai entender no texto que eu vou ler aqui, que ele sempre vai criando um muro no decorrer da história. E eu não tenho dúvida que essa divisão que veio da Revolução Francesa pode ser algo diabólico. Só é olhar para os casos. Você está entendendo? E aí eu vou pegar a palavra aqui. Como eu falava, nós somos chamados a formar filhos. E olha o que diz aqui Efésios 6. Filhos, obedecei aos vossos pais segundo o Senhor. Se nós temos ideologias que não são de Deus, que não são do Senhor, como é que nós vamos formar filhos? Eu como presidente de nação, eu como pastor, como padre, como líder de uma empresa, eu como pai de família, eu não vou formar filhos. E se eu não formar o filho do Senhor, ele pode até me matar. E é o que tem acontecido muitos aí. Se um presidente não forma as coisas com a ideologia de Deus, e se essa ideologia for de ideologia diabólica, de esquerda, nós estamos formando, sabe o que? Isso aqui, ó. Por isso que estão se matando uns aos outros. Por isso que quando alguém abre a boca para falar segundo nossas convicções, ou segundo essa ideologia que pode ser diabólica, olha o que nós estamos causando nas pessoas. Filho, obedecei vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa: honra teu pai e tua mãe, para que seja feliz e tenha longa vida sobre a terra. Mas se nós estiver educando os filhos com essa ideologia, não vamos estar fazendo pessoas para honrar pai e mãe.
E é isso que tem acontecido. Não tem mais obediência a ninguém. Os filhos não obedecem o pai nem a mãe, automaticamente não obedecem mais professor, não obedece polícia, não obedece presidente da nação, não obedece ninguém. Por quê? Porque não estão sendo formados do Senhor. Porque se essa ideologia for diabólica, não é de Deus. E quantos anos essa ideologia tem trazido para a nossa vida? Irmãos, as políticas públicas fazem parte da nossa vida. O alimento que nós comemos, a energia que nós pagamos, o asfalto. Inclusive minha estrada está toda na consequência disso, provavelmente. Está parecendo a lua. As escolas, os tributos, tudo tem a ver com isso. E se essa ideologia for diabólica, o que está acontecendo? Irmão, olha o fruto que está na humanidade com isso. O mundo está em caos. Cada vez mais formam uns países que entra pela esquerda, outra pela direita. Está aí. Guerra. Por quê? Porque se essa ideologia for diabólica, o que ele está... E nós sabemos que o mal planta no mundo. Vamos aqui para a real. Pais, não exasperei vossos filhos. Meu Deus, se nós estamos seguindo uma ideologia que pode ser diabólica, nós estamos exasperando nossos filhos e eles estão nos matando. Estão se matando. Povo de Deus que tem a marca, o selo da vitória, abre os olhos. Tem muita gente seguindo essa ideologia que pode ser diabólica. Aqui talvez está um fruto de muitas igrejas viver uma mornidez. Porque muitas pessoas seguem essa ideologia. Aonde você vai, as pessoas seguem. O que Deus tem me dito há mais de 2 anos. Isso é uma imoralidade. Porque do jeito que nasceu, é divisão. Vamos para a palavra de Deus. Gálatas. Aqui é a consequência dessa ideologia. Gálatas 5, versículo 15. Mas, se vos mordeis, vós devorais, vede que não acabeis por destruir uns aos outros. O que essa ideologia tem feito com a humanidade, tem feito com as pessoas? O que tem feito no nosso país, na nossa nação? Acorda, povo. Acorda. Principalmente vocês, nós que somos cristãos, que tem um Deus que é verdadeiramente. Acorda. Aqui não é mais A nem B. Aqui é lutar contra o mal das trevas. Irmãos, meu Deus do céu, olha o que a palavra diz para nós nesta noite que eu estou aqui partilhando essa graça com você. Se você ainda segue essa ideologia, que provavelmente é do diabo, se converta em nome de Jesus. Está aqui, irmãos. Se você olhar para a situação mundial, no Brasil aqui, se vos mordeis e vos devoreis, vede que não acabeis por vos destruir uns com os outros. Nós estamos se destruindo por causa dessa ideologia que provavelmente é diabólica. Que o Espírito Santo nos conduza. E aí eu quero terminar esse momento aqui com este livro aqui, ó. O Espírito Santo na vida de Jesus, do cardeal Raniero Catalamessa. Para você entender se essa ideologia ela é do diabo, do pai da divisão. Só basta olhar a divisão que existe. Fazer um texto sobre a situação atual, para você entender, porque muitas pessoas não estão entendendo. Primeiro, irmão, que se essa ideologia for diabólica, todas as pessoas que estiver dentro dela estão com falso discernimento. Isso é sério. Irmão, quantas coisas foi criado no mundo a partir dessa ideologia de 256 anos? Essa divisão global, essa divisão de partidos. Você entende? Tem gente que já nasceu dentro dessa ideologia que pode ser diabólica. Você imagina o tamanho do estrago. Pessoas que geraram um pensamento, uma mentalidade em cima dessa coisa. Nossa política está assim. É gente de direita, gente de esquerda, gente de centro, tudo dentro do saco. E se ela for diabólica? Não precisa falar muito não, irmão. Só olhar para os frutos. Os frutos de Deus, os frutos do diabo. Mas eu não quero testar nada. Eu quero que você observe. Em nome de Jesus Cristo, quem assistir essa pregação vai ser aberta a sua mente. Você, principalmente que é liderança, que é chamada a formar filhos. Filhos obedientes, não filhos rebeldes. Porque quem segue essa ideologia, que se for diabólica, não está formando filhos amados, mas está formando filhos rebeldes. Por isso que eles estão nos matando. Amém? E aqui eu quero ler esse texto aqui, ó. O Espírito que está no ar. Existe um Espírito que está no ar. Mas não é só nas almas ou nos homens, como o indivíduo, que se exerce a ação de Satanás. Ainda que somente nele sua ação seja evidente.
ele se oculta e age também através das instituições, situações e realidades humanas das quais se apoderou. Se ele se apoderou dessa divisão, se ele é o pai da divisão, você imagina? A este propósito, o Novo Testamento nos ensina algo extremamente atual. Fala-nos de um espírito que vagueia no ar, isto é, que é como uma atmosfera que respiramos e que entra na opinião pública. Quanta opinião, né? Os mais médias, o seu veículo privilegiado. Em Efésios 2:2, o príncipe deste mundo é chamado estranhamente de o príncipe das potências do ar. E o próprio apóstolo esclarece o significado da palavra ar. Ela é para ele o espírito que agora atua nos filhos da rebelião. Presta atenção, você lembra lá o primeiro texto que eu li? O fariseu e o publicano? Com certeza tem gente de direita que diz são os rebeldes. Mas se esse povo dessa direita, não, o povo que é direito, se tiver se achando, e aí? E outra coisa, o Senhor, ele age onde ele quer. Ele está mais para aqueles que estão perdidos que para nós que se consideram salvos. Meu Deus do céu. A atitude daquele fariseu diz assim: Senhor, eu te louvo porque eu faço essas coisas. O que eu posso ajudar esse irmão? Porque se eu tenho dinheiro para pagar meu dízimo, o que ele está passando por necessidade? Porque era lascado. Olha a visão. Isto é, nos homens que rejeitam o evangelho. Irmão, ali naquela palavra ninguém estava obedecendo o evangelho. É tanto que Jesus critica. E ele diz lá no final, quem mais agradou ele foi o publicano que reconheceu quem ele era. Só que hoje ninguém reconhece quem é, tá? Porque já é considerado condenado. Segue, pois, que Satanás age no mundo, determinando o espírito que domina os incrédulos. E se essa ideologia for do demônio, ela é dos incrédulos. Age neste espírito de que se apoderou e permanece nele. Este espírito é ao mesmo tempo uma atmosfera. Ele habita e age em tal atmosfera espiritual e através dela exerce o seu influxo. A partir dela e por meio dela é que o seu raio imediato de ação adquire poder sobre os homens e penetra neles. Irmãos, olha só como é que é as coisas. É desse jeito que essa ideologia veio entrando na mente das pessoas. Este certamente não é o único caminho que se segue, mas é evidente o preferido. E no que se refere à expansão do seu poder, o mais eficaz, isto é, torna-se um espírito de grande intensidade histórica, ao qual o indivíduo dificilmente consegue se subtrair. Ainda bem que nós servimos o Deus do impossível, não é nem do difícil, é do impossível. E somente um avivamento pode mudar isso. Só um avivamento pode mudar isso aí. E tem hoje cristão lutando por essa ideologia que possivelmente é diabólica. As pessoas atêm ao espírito geral que é considerado evidente. Agir, pensar ou dizer algo contra ele é considerado como algo insensato, ou até uma injustiça ou um delito. É como dizer assim, é Satanás, falando Satanás. Mas não olha para esse espírito que está guiando a mentalidade das pessoas, que provavelmente está aqui dentro dessa ideologia que pode ser diabólica. Então as pessoas não ousam mais colocar-se diante das coisas e das situações. É muita falta de discernimento. E sobretudo da vida de maneira diferente daquela como se apresenta. O dominador oculto deste mundo, oculto precisamente no ar espiritual, na atmosfera das várias épocas, faz aparecer, servindo-se desta atmosfera por ele dominado, o mundo e a experiência de sua própria perspectiva. Disse-á que, como existe uma unção de Cristo que ensina todas as coisas, isto é, faz ver todas as coisas segundo a luz de Cristo, assim existe uma unção do anticristo que ensina todas as coisas, isto é, dá
a todas as coisas uma interpretação própria, que é uma interpretação diabólica. Será que essa interpretação de direita e esquerda não é diabólica? É só olhar para os frutos e prestar atenção e deixar de seguir ela. Tem muita gente que se considera sensata seguindo essa ideologia que provavelmente é diabólica. E por assim dizer, o lado satânico das coisas. Esta unção de morte permeia tudo, adere a tudo e se torna um espírito do próprio tempo. Qual é o espírito do nosso tempo? Quando o apóstolo nos exorta a não conformar com o espírito deste século, em Romanos 12, 2, é a este espírito que ele se refere. Pode dizer que a incredulidade do mundo de hoje, onde não é imposta de cima para baixo, com a violência, é realizada por Satanás em grande parte através deste meio silencioso, que é a adaptação ao espírito dos tempos. Ele pega esse espírito humano do tempo e se adapta. E você sabe que o diabo é o pai de divisão, só levar para a morte. O que está acontecendo com essa ideologia que possivelmente é dele? Isso. Fazendo o homem respirar o odor desta unção que tem o poder de adormecer as consciências, irmãos. Irmãos, é grande. Olha onde chegamos. Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. E por que eu falo isso? Porque eu creio no avivamento como cristão. Do jeito que está, irmãos. Essa mente adormecida que existe, só um Pentecostes. Só um avivamento que vai fazer uma metanoia nas pessoas. Que com certeza o espírito desses tempos, que se apregou às instituições desde a Revolução Francesa, né? Depois de 1517 começou a época das revoluções. E segundo Bartolomeu House, nós estamos na igreja de Sardes, indo para o tempo da igreja de Filadélfia, que é a igreja do avivamento. E essa é a esperança que eu prego.